Mais um vídeo chegando aqui no canal do Ariel Selba, notícia triste, notícia chata de se dar, mas algo que é perfeitamente normal na nossa vida, né? A morte. E morreu Jô Soares em São Paulo aos 84 anos, é a notícia que eu trago a partir de agora aqui pra você. Deixa o like já se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários pra você com muita informação. Também acesse nosso site, é o informatudo.com.br. O ator, roteirista e diretor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira aos 84 anos de idade. Realmente confesso que não imaginava que tivesse toda essa idade, né? 84 anos. O apresentador do programa do Jô, exibido pela TV Globo e considerado um dos maiores humoristas do Brasil, estava internado no Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, desde o dia 25 de julho, por uma pneumonia. O jargão "beijo do gordo", entre muitos outros, se calou. Morreu então o Jô Soares. Muito do que temos hoje na TV devemos a ele, principalmente os programas atuais de entrevistas que misturam humor e música. Muita gente como eu cresceu assistindo os programas do Jô, não é verdade? A causa da morte ainda não foi divulgada. O funeral e o velório de Jô serão reservados para a família e também amigos em data e local ainda não divulgados. Abre aspas, escreveu uma internauta, a Flávia, nas redes sociais. "Viva você, meu bitico. Bolota, você está orgulhoso de todos que compartilharam a vida com você de alguma forma. Agradeço aos senhores do tempo e do espaço por me darem a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigado pelas risadas que provocam asma, por nossa casa do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais extravagantes e malvados, pela quantidade de filmes que você achou que eu tinha sorte de não me lembrar. Mas uma vez para ver e sorvete, pela quantidade indecente de filmes que assistimos", fecha aspas. Em todas as suas inúmeras atividades artísticas, como entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor, Jô Soares tinha o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na televisão, no cinema, nas artes visuais e na literatura. Ele mesmo admitiu, de bom grado: "Tudo que fiz, tudo que faço é sempre baseado no humor, desde que nasci, desde então." Disse isso em nota ao site Memória Globo. Nos últimos 25 anos, Jô tornou-se conhecido como o apresentador de talk show mais famoso do Brasil. Na TV Globo atuou no programa do Jô, exibido desde 2000. Ele também se destacou por ser um dos mais importantes humoristas da história do país, participando de atrações que fizeram história na televisão. Entre eles destacam-se A Família Trapo, de 1966, Planeta dos Homens, 1977 e Viva o Gordo, de 1981. Ele também escreveu 5 livros, atuou em 22 filmes e é considerado um pioneiro do stand-up. Vou deixar um vídeo para você lá no nosso site, informatudo.com.br, na matéria que fala da morte do Jô Soares, um vídeo com o primeiro programa do Jô na Globo, bem interessante, vale a pena assistir, é bem diferente do tradicional. José Eugênio Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro. Ele era filho único do empresário Orlando Heitor Soares e Mercedes Leal Soares. Em entrevista ao Fantástico em 2012, Jô disse: "Como sempre fui gordo, prefiro ser conhecido pelo espírito do que pelo físico. Então eu era muito pretensioso. Sou muito vaidoso, nunca escondi. Qual artista não é vaidoso? Tudo. É uma profissão de vitrine para os expositores. Você nasceu querendo seduzir o mundo." Palavras do Jô Soares. Quando criança, Jô frequentou o internato. Ele diz: "Eu chorei muito, foi uma coisa exagerada, uma coisa de sensibilidade quase gay." Disse isso ao Fantástico. O motivo era o medo de tirar uma nota ruim e não poder ir para casa no fim de semana. Na escola, seu apelido era Poeta. Ele fala: "Ser gordo e ter apelido de poeta, acho que foi já uma vitória." Aos 12 anos de idade foi estudar na Suíça, onde permaneceu até os 17 anos. Foi lá que se interessou por teatro e espetáculos. Mas o plano original não era seguir uma carreira nos palcos. Ele falou: "Pensei em seguir a carreira diplomática." Ele disse em entrevista ao Memória Globo: "Mas eu sempre fui ao teatro, sempre fui a shows, fui aos bastidores para ver como era, e já estava inventando números satíricos do cinema americano.
Dancei com os sapatos que eu usava nos dedos, fecha aspas. Quando o negócio de Orlando faliu, a família voltou para o Rio. Agora Jô estava pronto para enfrentar seu novo chamado. Ele disse: fui imediatamente ao grupo de teatro, mostrei meus números e quase começou sozinho. O site sobre cinema IMDb ainda lista que, nesse período, participou dos filmes musicais Rei do Movimento, de 1954, De Perna pro Ar, de 1956, Pé na Planta, de 1957. No início de sua carreira cinematográfica, seu trabalho em O Homem de Sputnik, de 1959, se destacou, sempre como ator. A estreia na TV aconteceu em 1958. Nesse ano, participou do programa Noite de Gala e começou a escrever para a TV Mistério, para a qual Tônia Carreiro e Paulo Altran faziam parte do elenco. Eles foram exibidos na TV Rio. Na emissora, Jô também estava no Noites Cariocas. Ele então passou a escrever e atuar em comédias da TV Continental. Na TV Tupi, participou do Grande Teatro Tupi, do qual participaram nomes como Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Sérgio Brito e Aldo de Maia. Abre aspas, consegui trabalhar simultaneamente nos 3 canais que estavam no Rio, disse ele também ao Memória Globo. Em 1960, Jô mudou-se para São Paulo para trabalhar na TV Record. Abre aspas, vim descobrir São Paulo, fui casado com a Tereza, tinha 22 anos, vim 12 dias e fiquei 12 anos, lembrou ele ao Fantástico. A partir daí atuou e escreveu para diversas atrações, incluindo Show do Jô, Praça da Alegria, Quadra de Ases, Show do Dia 7 e Você é o Detetive. O grande destaque da época foi A Família Rapo, que foi exibido todos os domingos entre 1967 e 1971. No início, Jô só escrevia o roteiro e seu parceiro era Carlos Alberto de Nóbrega. Então ele conseguiu um papel, o Mordomo Gordon. O elenco foi excelente, teve Otelo Zeloni, Renata Fronzi, Ricardo Corte Real, Cidinha Campos e Ronald Golias. Jô celebrava o pioneirismo da atração. Ele disse, acho que foi a primeira sitcom que foi feita. Foi o primeiro grande sucesso nacional na televisão. Saí um ano do fim do programa, em 1970, assinei um contrato com a Globo, onde estavam Boni, que já me conhecia e era amigo, e também Walter Clark. Nos 17 anos seguintes, a partir de 1970, Jô Soares ficou na TV Globo. A estreia aconteceu no programa Faça Humor, Não Faça Guerra, ao lado de Renato Corte Real. Ambos foram roteiristas e protagonistas. A letra também foi assinada por Max Nunes, Geraldo Alves, Hugo Bittet e Haroldo Barbosa. Ele disse, fizemos cerca de 20 personagens por ano em média. Quando o último programa terminou, mais de 260 personagens foram criados, disse Jô ao Memória Globo. Em 1973 surgiu um novo humor, o Satiricon. Foi um show no estilo Cacete Planeta, da Sátira à Comunicação. Brincamos com novelas, com as notícias, portanto, não havia estruturas fixas, disse ele. Em 1977 foi a vez de O Planeta dos Homens, em que novamente se dividiu entre os papéis de ator e autor, em colaboração com 2 de seus parceiros habituais, Max Nunes e Haroldo Barbosa. O elenco mais uma vez chamou a atenção. Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Luiz Delfino, Sônia Mamede, Berta Loran, Costinha, Eliezer Mota e Carlos Leite. Apesar de O Planeta dos Homens ter ido ao ar até 1982, Jô saiu um ano antes para dar continuidade ao seu próximo projeto, o Viva o Gordo. Meu humor sempre tem um fundo político, sempre tem uma observação do cotidiano do Brasil, disse ele sobre a proposta da nova atração. E mais, meus personagens são muito mais ancorados psicologicamente e socialmente do que caricaturas puras. Eu nunca interpretei um personagem absolutamente gordo. Você é gordo porque eu sou gordo, disse ele. Os destaques dessa galeria de figurinhas foram Reizinho, monarca de um reino que zombava do Brasil na época, Capitão Gay, que era um super-herói homossexual, e Zé da Galera, do slogan Bota Ponta, Tele. Quando seu contrato com a Globo expirou em 1987, Jô Soares mudou-se para o SBT. Ele atribuiu à mudança a oportunidade de apresentar um talk show na nova emissora. Abre aspas, no fim do contrato falei com o Boni, meu amigo. Naquela época, claro, havia ódio, porque eu disse que não à proposta com a TV Globo. Jô admitiu isso no Fantástico lá em 2001.
Durante um ano e meio de veiculação do talk show Jô Soares, foram realizadas mais de 6 mil entrevistas, olha só. E durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, o Jô Soares 11:30 funcionou como uma espécie de plataforma popular, onde o moderador entrevistava alguns dos principais atores e testemunhas do caso. Ele disse: acho que descobri, também por acaso, a grande vocação da minha vida, o que me dá mais alegria, fazer a maior alegria. Eu me sinto muito vivo lá, a maior atração do mundo é o papo, a conversa. Ele retornou à Globo depois em 2000, quando estreou então o programa do Jô. Não era uma questão de salário, porque a contraproposta do SBT era muito alta. Voltei pela oportunidade de fazer mais entrevistas internacionais, pelas oportunidades de gravação, pelo apoio ao jornalismo. Jô Soares trabalhou com destaque na imprensa e foi autor de best-sellers. Na década de 80 escreveu regularmente para os jornais O Globo e Folha de São Paulo e também para a revista Manchete. Entre 1989 e 1996 escreveu uma coluna na Veja. Ele também escreveu 5 livros, 4 dos quais eram romances. Estreou O Astronauta Sem Regime, de 1983, coletânea de crônicas publicada originalmente em O Globo. Também o romance Xangô, de Baker Street, de 1995, liderou as listas dos mais vendidos e foi transformado em filme em 2001. Os trabalhos posteriores foram O Homem que Matou Getúlio Vargas, lá de 1988, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, em 2005, e também As Esganadas, de 2011. Eles venderam também muito bem. No teatro, o Jô ficou famoso por seus monólogos, todos de tom cômico e crítico, com sátiras sobre o cotidiano e a vida política no Brasil. As mais conhecidas foram Ame um Gordo Antes que Acabe, de 1976, Viva o Gordo e Abaixo o Regime, de 1978, Um Gordoidão no País da Inflação, de 1983, O Gordo ao Vivo, de 1988, Um Gordo em Concerto, de 1994, que durou 2 anos, e também Na Mira do Gordo, de 2007. Os espetáculos em que atuou como ator também incluem a produção de Alto da Compadecida e Oscar, de 1961, estrelado por Cacilda Becker e Valmor Chagas. Como realizador, foi responsável por Soraya, Posto 2, de 1960, Os Sete Gatinhos, de 1961, Romeu e Julieta, de 1969, Frankenstein, de 2002 e Ricardo III, de 2006. Das suas mais de 20 obras cinematográficas, Jô Soares apareceu em alguns clássicos do cinema nacional, como Hitler Terceiro Mundo, de 1968, de José Agripino de Paula, e A Mulher de Todos, de 1969, de Rogério Sganzerla. Também dirigiu o filme O Pai do Povo, de 1976. Nesta entrevista ao Fantástico, lá em 2012, ele comentou sobre sua raiva da doença e o medo da morte. Sempre de bom humor, ele disse: sou um hipocondríaco de doenças exóticas. Beriberi, nem sei o que é, mas tenho medo de pegar. O medo da morte é um sentimento inútil, você vai morrer mesmo, não adianta ter medo. Tenho medo de não ser produtivo. Cito meu amigo Chico Anísio. Uma vez perguntaram a ele: você tem medo de morrer? E ele disse: não, tenho pena. Perfeito, fecha aspas. Tá aí um pouquinho da história dessa fera, né, que, como eu disse no começo, marcou muitas pessoas, inclusive eu, né, cresci assistindo, voltava da faculdade, me lembro, à noite, tinha lá o Jô Soares, 11h30, um programa inteligente, sem apelação, né, realmente muito interessante. Que bom que temos as redes sociais, a internet hoje, para deixar o seu trabalho eternamente ali registrado para assistirmos quando quisermos. Tchau, gordo, você foi muito importante para muitos de nós.